Senhoras e senhores, será realizada agora a conferência de abertura do Simpósio Internacional sobre Drogas, da Coerção à Coesão. A conferência tem o tema O Fenômeno das Drogas e seus Desafios para os Direitos Humanos. O conferencista é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Convidamos para a conferência o senhor Paulo Vanucchi. Bom, minha palavra inicial de agradecimento por esse honroso e generoso convite, e peço a todos os integrantes aqui desta mesa de abertura, ao Elvésio e ao Maximiliano, transmitir também uma saudação muito pessoal aos dois ministros, Alexandre Padilha e José Eduardo Martins Cardoso, meus grandes amigos, aos representantes aqui dos organismos internacionais presentes, aos vários ministérios presentes, à militância de direitos humanos aqui presente, aos poderes públicos representados em vários organismos, especificamente ao amigo Roberto Ticanori, por todo o empenho, a ideia de realização desse evento, e dizer que nessa emoção do convite, eu entendi que se tratava, em primeiro lugar, de realizar um extraordinário evento que o Brasil estava há algum tempo devendo a si mesmo. E se realiza em excelente momento, talvez melhor ainda se pudesse ter ocorrido num cronograma anterior à tramitação do importante projeto de lei na Câmara dos Deputados, e vi redobrada a minha emoção, o meu empenho na minha fala, quando notei aqui a presença dos senadores Wellington Dias e Eduardo Suplicy, pelo papel fundamental que o Senado e esses dois senadores podem desempenhar no sentido de garantir os aperfeiçoamentos necessários nessa tramitação, que deve levar adiante o avanço extraordinário do Brasil, que em 513 anos de sua história como Estado nacional, vive um momento de maior respeito, de maior projeção mundial. E mesmo se falarmos da conjuntura imediata e imediatíssima, falarmos do Brasil de junho de 2013, nós já podemos falar que neste Brasil pós-junho de 2013, e mais ainda, o Brasil pós-7 de setembro, que alguns anunciavam como uma espécie de Armagedon, a batalha final do mal contra o bem, a maior manifestação da história do Brasil. No meu comentário de rádio de manhã, hoje, eu brinquei com a convocação do Anonymous, que garantiu ter feito 45 milhões de convites e 4,5 milhões de confirmações para um evento que seria um evento de protesto contra inúmeras questões do nosso país que a presidenta Dilma, no bom pronunciamento, preciso pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV na sexta-feira, pelo Dia da Independência, repetiu a ideia de humildade e a reafirmação de que o povo tem todo o direito de se indignar com aquilo que nós ainda não construímos e não temos no Brasil. E o chamado desse desconhecido, Anonymous, se revelou com resultados muito pífios. Eu brinquei chamando o Anonymous na sua ocorrência brasileira, não estou falando dos movimentos Occupy de outros países, nem de primaveras, mas se revelou um Anonymous um tanto quanto anêmico. A resposta foi uma resposta corriqueira da 19ª edição do Grito dos Excluídos, com Sem Teto, Sem Terra, a CNBB, as Pastorais Populares,
repetindo as manifestações de todo 7 de setembro, e algumas ocorrências que não podem ser elogiadas, de pequenos grupos que, movidos pela chamada ética weberiana da convicção, eu tenho a convicção, e o perigo da ética weberiana da convicção é que ela gera fundamentalismos, ela escapa da ideia de corresponsabilidade, grupos que promoveram em alguns lugares, e eu tive a oportunidade, caminhando pela Avenida Paulista ontem, de ouvir uma pequena aula do Black Bloc, algo sobre o direito de quebrar vidraças, o direito de quebrar alguns equipamentos dos símbolos do capitalismo. Então, nesse Brasil de hoje, que ostenta uma imagem internacional e nacional que é fundamentalmente de autoestima, um país que nunca acreditou tanto em si mesmo como agora, nós nos devíamos essa atualização que está muito bem sintetizada no próprio tema do simpósio, ecoando um importante documento da UNODOC. E começando a minha reflexão e a organização do meu roteiro, eu peço desculpas para rebaixar um pouco o tom de conferência de abertura, porque eu não me sinto muito bem com esse status. Eu quero abaixar um pouco e trocar isso por uma conversa. Vendo a programação, vejo que haverá uma mesa chamada roda de conversa. Então, eu pensei, vou me propor uma roda de conversa. Bom, mas eu vou estar lá em cima da tribuna, de onde for. Então, eu vou chamar de um giro de resgate por noções históricas de direitos humanos que serão bem evocadas em cada uma das mesas dos 2 dias próximos e das próximas semanas, meses, articulações, inclusive no Senado, com vistas a garantir que se siga caminhando para frente, sem regressão, sem retrocesso. A minha fala não é uma fala de um especialista no tema, portanto, não vou me atrever a entrar nas controvérsias, nas polêmicas reais. Entendo que o convite é porque se pretendia ter algum olhar de fora e um olhar dos direitos humanos, que muitos outros poderiam fazer como eu, com mais competência, capacidade, e isso é a razão desse meu profundo sentimento de gratidão. Que a mudança de paradigma sintetizada na formulação da coerção à coesão, comecei analisando se eu não tinha alguma restrição à ideia de coesão, se a coesão não evoca a ideia do uno, quando os direitos humanos celebram o plural, a diversidade. Mas entendi que a coesão ela é o termo encontrado na síntese, até com a óbvia intenção de rima. E, rapidamente, eu entendi que poderia ser, em outros termos, da coerção à coesão. No lugar de coesão, eu achei rapidamente a palavra solidariedade, a união de todos com as suas diferenças que existem e seguirão existindo, através de um diálogo que construa, que componha, que encontre e busque caminhos novos sem medo do novo. E quando achei solidariedade, comecei a procurar uma rima para substituir coerção e achei mortandade. Então, a busca de coerção à coesão é algo de partirmos de um esquema que tem levado a milhares e milhares e milhões de mortos. Nos 40 anos de guerra às drogas, e eu quero mencionar aqui um paralelo que me ocorreu quando estudante de ciência política. E o senador Suplicy é um grande especialista nesse tema, até porque estudou, viveu muito nos Estados Unidos, num período próximo ao período em que Lyndon Johnson lançou, em 64,
a guerra à pobreza, War on Poverty. Uma tentativa de romper o bloqueio norte-americano aos ideais europeus bem-sucedidos de welfare state. E contestado à direita e à esquerda, desde sempre, o programa teve vida relativamente curta e foi substituído já oficialmente muitos anos mais tarde, recebeu críticas de Luther King, recebeu críticas sistemáticas dos republicanos, não havia Tea Party, mas havia essa ultradireita americana, com outras denominações, que não aceitavam essa ideia, viam como uma tentativa de esconder um pouco, de camuflar a violência da escalação na guerra do Vietnã, a escalada de bombardeios. E quando ela terminou, houve uma frase irônica, mordaz, não me lembro a memória se é de Milton Friedman, de um outro ícone norte-americano, que foi: The War on Poverty is over. A guerra à pobreza terminou. Os pobres perderam. E a minha analogia é ousar dizer: a guerra às drogas terminou, as drogas venceram. E essa mudança de paradigma que a UNODC promove, que a OEA agora, no dia 6 de junho, que para mim foi o dia da eleição, por conta do apoio de vocês, da sociedade civil, do Conselho Federal de Psicologia, de tantas entidades que se irmanaram nesse apoio, e apoio do Estado brasileiro, a presidenta Dilma, o ministro patriota, Itamaraty, todo o engajamento nessa campanha, coincidentemente foi 6 de junho, o mais longo dos dias, o dia do desembarque na Normandia. E eu, um pouquinho antes da eleição, assisti o debate final sobre drogas e entendi que se tratava desse momento que o evento, o simpósio de hoje em Brasília, traz para o Brasil algo que o Brasil não tinha conseguido trazer até hoje, na mesa dos especialistas, com os seus confrontos de ideias. O passo adiante, que pela primeira vez a OEA dedica uma Assembleia Geral a esse tema, o secretário Miguel Insulza promoveu um estudo mais consistente de responsabilidade própria, e a resolução final é uma resolução relativamente contida, mas com importantes avanços, sinalizações, nessa busca de passos adiantes na ótica dos direitos humanos. O respeito aos direitos humanos está repetido algumas vezes no documento de Antigua Guatemala. O recorte de gênero está incluído várias vezes. E, nesse sentido, as políticas brasileiras, a partir desse simpósio, elas podem caminhar cada vez mais iluminadas por esse enfoque dos direitos humanos, que eu peço licença para fazer junto aqui um resgate histórico rápido, sem incidir diretamente nos temas polêmicos, sem mencionar, responder diretamente a um artigo do Correio Brasiliense de hoje, de um deputado importante na tramitação do processo de lei, mas que considera este simpósio um simpósio antiproibicionista, como se isso fosse uma ofensa, e o simpósio, no banner, ele proclama: é um simpósio anti-coerção. Porque a coerção foi a tônica da vida política brasileira ao longo de séculos. O Império Escravista, a República Velha, a ditadura do Estado Novo, a ditadura de 64. E é de 88 para cá que, pela primeira vez, se firma em nosso país uma evolução da democracia digna desse nome. Há quem prefira o principado da coerção. E nós preferiremos sempre esse Brasil que nasce em 5 de outubro de 88, em um quarto de século, promoveu mais encontro do país, mais inclusão, do que nos 5 séculos anteriores. Então, é preciso afirmar a ideia
da ONU, a ideia onusiana, a ideia da OEA, que o Brasil começa a assimilar hoje, de que se trata de buscar a passagem de um paradigma a outro. Não sabemos como. E quem disser que tem a receita própria, pronta, provavelmente estará incorrendo nos mesmos vícios e erros que imputa aos seus adversários interlocutores. Então, o simpósio é um momento de confrontar opiniões diversificadas. A coesão que se pretende é com esse sentido, de uma coesão assentada no ideal de solidariedade. Nós somos diferentes, mas me reconheço nele e nela, na diferença, a ideia de alteridade, o outro como outro, que eu quero retomar daqui a pouco. 3 ou 4 elementos fundamentais desse resgate histórico e conceitual dos direitos humanos, que eu entendi seria oportuno eu sistematizar e trazer, começa com uma lapidar construção de Hannah Arendt, refletindo sobre o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 48. Livres, iguais em dignidade e direitos, nascem todos os seres humanos. A ideia de Hannah Arendt é driblar e fugir da controvérsia filosófica, teológica, no pensamento político, que se arrastou por séculos até o dia em que Norberto Bobbio resumiu: o problema fundamental dos direitos humanos em nosso tempo não é mais o da sua fundamentação, e sim o da sua efetivação. E Bobbio falava da fundamentação porque a humanidade não se entendia em torno dos direitos humanos, e uma parte dominante da humanidade, a Europa, entendia que os direitos humanos só podiam ser afirmados e defendidos pela premissa teológica de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que deixava de fora outras tradições religiosas orientais, o agnosticismo, o racionalismo não teísta, as variantes justnaturalistas, então não é teológica, mas é direito natural, o ser humano é portador de uma dignidade humana inerente. Bom, aí os antropólogos poderiam se perguntar: e quando começou isso? Numa evolução milenar que não se sabe nem sequer o dia exato em que nasce o ser humano? Nós temos parábolas. E nessa construção histórica do ser humano, é evidente que chega um momento que Hannah Arendt formula e diz: livres, iguais em dignidade e direito nascem todos os seres humanos, não é a descrição da realidade em lugar nenhum do planeta. Os seres humanos nascem hoje, em 2013, presos e desiguais. Desiguais pelas razões da desigualdade econômica, social, etc., e presos a tradições, presos a relações políticas e econômicas, de diversificadas formas de intervenção coercitivas sobre as pessoas. Hannah Arendt diz: somos livres, iguais em dignidade, porque constituída em comunidade cidadã, a partir da fundação da ONU, 3 anos antes, em 10 de dezembro, a humanidade afirma: somos livres e iguais porque tomamos a decisão consciente de sermos livres e iguais em dignidade. É um programa político, é um programa da política, portanto, na contramão absoluta da satanização da política que a mídia promove países afora, como se todo o parlamento fosse horror, todas as instituições fossem horrorosas e tendentes à corrupção de uma maneira irremediável. E nós sabemos que fora da política restam 2 alternativas: o Estado natural, que Hobbes chamava guerra de todos contra todos e do homem lobo do homem, ou a vida do capital, a reprodução do capital, a empresa privada em que as pessoas fazem o pacto de abdicação, agora na forma do trabalho assalariado, e vendo a minha força de trabalho para produtos materiais ou simbólicos. A política é o caminho da concertação e o regime democrático, a
culminância a que a humanidade chegou até hoje. A frase, a butade de Churchill, a democracia é o pior sistema político que existe, com exceção de todos os demais, é porque se sabe que nas construções históricas, mesmo dos ideais socialistas, que Bobbio analisou no seu famoso dilema, quando diz a democracia não foi capaz ainda de abrir as portas para a transição ao socialismo, e o socialismo não foi capaz de se demonstrar sociedade democrática. E no seu dilema e nessa história da democracia, a clareza que temos hoje de que a democracia é o regime político que consagra a legitimidade do dissenso. O pacto é de não eliminação, mas o dissenso é legítimo. E o simpósio que promove no Brasil um passo inicial histórico da transição de paradigma, com os especialistas presentes e militantes, precisa levar isso em alta conta, para não repetir no comportamento de quem promove essa transição atitudes comparáveis àquele que eu já mencionei, do interlocutor que criticamos como intolerante. É uma construção histórica que remonta a milênios. Eu gosto, quando posso, de falar um pouco dessa evolução de milênios, do Código de Hammurabi, 1700 a.C., o cilindro de Ciro, os primeiros registros de códigos. A partir de agora havia uma regra escrita. Antes era pior do que isso. O soberano decidia a cada momento qual era a lei e mudava a lei a seu talante. Por toda a tradição judaico-cristã, preceitos bíblicos, preceitos de religiões orientais, a antiguidade grega e romana, a Idade Média com a sua história de lutas, heresias. Me preparando no roteiro hoje, eu vi no documento da UNODOC, em outros textos, uma formulação de levar em conta a escolha das pessoas. E essa palavra escolha me fez lembrar uma visita recente que fiz no sul da França, lá nas imediações de Carcassonne, um pouco perto da divisa com a Espanha. É o território de uma das mais importantes heresias que houve, dos albigienses, ou cátaros, ou catarres. 1260, já no final das cruzadas, que se dirigiam a Constantinopla, foi uma cruzada contra sacerdotes, bispos católicos, que se rebelaram contra Roma, e se rebelaram contra Roma por conta das orgias, por conta do entesouramento, todo o afastamento aos fundamentos do Evangelho, e foram massacrados na última das cruzadas. O rei da França, Luísa, conseguiu segurar por 10 anos a pressão do Papa para promover esse massacre, e o massacre foi feito. E nos editos, eu li pela primeira vez, eu não sabia, muitos de vocês já sabiam, que a origem da palavra heresia é do grego escolha. Então, o herege é quem faz uma escolha. Quem faz uma escolha diferente daquela que o Vaticano lia como a única escolha aceitável, como ainda hoje existem tensões teocráticas, religiosas, que não aceitam qualquer diversidade, em mensagens religiosas que, na sua origem, são, obviamente, pluralistas, diversificadas e contraditórias, como qualquer pessoa que lê o Antigo Testamento, o Evangelho, Talmud, Corão, perceberá que a diversidade e as mudanças estão presentes nas passagens. Nessa longa história, que chega à Constituição do Estado moderno,
com a Magna Carta da Liberdade, com a tripartição de poderes, o princípio da representação, que hoje é atacada no Brasil, e às vezes estimulada pela mídia, no sentido de que, olha, vá lá, a ideia de que, por piores que sejam os parlamentos, a experiência histórica do Brasil e de todo o planeta é de que um país sem parlamento é sempre muito pior do que qualquer quadro anterior. E o parlamento é aquela caixa de representação conectada com o voto na nossa diversidade. E se nós estamos insatisfeitos com a qualidade desse parlamento, a democracia direta, as ruas, a cobrança, as audiências e o voto. E a militância política para que mais pessoas votem cada vez melhor. Porque quando o parlamentar fundamentalista, intolerante, se apodera de uma cadeira de presidente da Comissão de Direitos Humanos, é preciso reconhecer que, nas regras do jogo, por mais ilegítima que seja a sua presença, é preciso solucionar sem ruptura das regras que teriam permitido a um outro parlamentar qualquer ter assumido aquele posto, uma pessoa muito mais compromissada com a trajetória histórica dos direitos humanos. Naquela longa história de agregações, a luta dos direitos humanos, ela é, sim, durante décadas, séculos, um grito de hereges, um grito de camponeses massacrados nas Jaqueries, o grito liberté, égalité, fraternité da Revolução Francesa, que é uma burguesia revolucionária, apeando do poder o antigo regime, a nobreza feudal, claro que dali a pouco se recompuseram parcialmente, como é a regra das transições, mas nesses ideais, liberdade, igualdade, fraternidade, que podemos intercambiar por solidariedade, nesses três se constroem todos os fundamentos dos direitos humanos no mundo. No preâmbulo da Declaração Universal está sintetizada a frase: para que os povos do mundo não sejam novamente impelidos ao exercício do direito de rebelião contra a tirania e a opressão. Quem estudar as definições de liberdade, a minha preferida é a da poeta mineira Cecília Meirelles, no Romanceiro da Inconfidência, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não a entenda. E lá na politologia aparecerá muitas vezes a ideia: a liberdade é o quê? É a ausência de coerção. Então, se liberdade é um fundamento angular da teoria dos direitos humanos e da sua construção histórica, é inconcebível pensar uma política de drogas no Brasil, aqui e alhures, onde a liberdade não seja levada em conta como objeto desejável, como prioridade. Verdade seja dita, no século seguinte, o século que Hobsbawm chamou das revoluções, de ponta a ponta, um óbvio confronto entre os direitos de liberdade e os direitos de igualdade. Por quê? E Hannah Arendt, que não é uma pensadora marxista, lamenta que na gramática socialista do século XX tenha desaparecido o tema liberdade. Diz Hannah Arendt, quando, em Marx, a liberdade é o fundamento de toda a sua teoria da revolução. E o movimento nascente, operário, socialista, aceitou a armadilha oferecida pelo seu antípoda patronal. Então, vocês ficam com o ideal de igualdade e deixe conosco o ideal de liberdade. A liberdade de contratação, a liberdade que, no limite, vai à fundamentação, à tentativa de justificação do trabalho escravo, de qualquer regra de terceirização selvagem e rompimento de direitos trabalhistas sociais. E, mais tarde, levou ao experimento socialista, que, de novo, Norberto Bobbio catalogou como utopia capovolta, que foi um experimento socialista que terminou proclamando ideais
de igualdade, com a restrição à liberdade, e nesse elo se assentou a asfixia dos experimentos revolucionários que desmoronaram com a queda do Muro de Berlim. Viena, em 93, vai proclamar a indivisibilidade dos direitos humanos, ecoando exatamente a larga contradição histórica entre as duas gerações, os civis e políticos, os econômicos, sociais e culturais. Para não haver fundamento em nenhum discurso de esquerda que justifique a coerção, a supressão da liberdade, e nenhum discurso capitalista que proclame o ideal de um mundo livre, onde as pessoas têm liberdade, em geral, para entrar nos grandes shoppings iguatemis. E poucas pessoas têm liberdade de sair dali com os produtos desejados, porque lhe faltam os pressupostos básicos de igualdade que esse país, há 10 anos, começou a edificar com consistência, para valer, e já sinalizando no horizonte o momento em que o país continuará tendo pobres, mas deixará de ter miseráveis. As pessoas que não têm comida e, não tendo comida, não têm condição de lutar pelo que Hannah Arendt chama o direito a ter direitos. O direito à educação, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito aos bens culturais, o direito à comunicação, à democratização dos meios de comunicação. No Brasil, a história secular é uma história em que, o 5 de outubro de 88, ano zero da democracia, porque o experimento preliminar de 46 a 61 é curto demais, é frágil demais para se poder dizer que houve democracia no país antes de 88. Em 46, estreando o novo regime democrático, a cassação odiosa de toda a bancada do Partido Comunista, 15% dos eleitores, com Jorge Amado, Luiz Carlos Prestes, Marighella, tantos outros. Torturas de militantes na década de 50. Massacres de Ipatinga, em 61. Massacres no campo, como em Trobas Formoso, em outras regiões. O golpe em 61, porque ele começou em 61. O vice-presidente constitucional foi impedido de tomar posse. Esse país é um país que, ao longo de 5 séculos, ostentou, com raros paralelos no planeta, episódios de violência estrutural, 5 milhões de primeiros brasileiros aqui existentes quando Cabral chegou, foram exterminados num genocídio que deita tentáculos nos dias de hoje. Quem tiver dúvidas, visite as comunidades Guarani, Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, e veja o que é o dia a dia do confronto ali com ruralistas que não conseguem ver naquela figura pobre, miserável, naquelas crianças invariavelmente lindas, que vemos nas estradas, nos assentamentos, não conseguem ver o seu outro, o seu complemento, parte da sua humanidade no elemento diverso. A escravidão, 330 anos, em que as pessoas eram adquiridas no porto como peças, as dúzias, eram torturadas diariamente no Pelourinho, que deu nome ao bairro de Salvador, que todos conhecem, e estava presente em outras cidades, onde o escravo era chibatado diariamente. E o século XX começa no Brasil sem a escravidão formal, mas com o racismo que deita raízes no dia de hoje. Só agora o país começa a ter uma política de defesa dos direitos quilombolas, uma política de inclusão educacional, de inclusão social. E foi o país de a neutralização dos levantes, são dezenas na história, e chega a uma situação
em que, em 25 anos, os primeiros anos, é natural, eles foram marcados por uma transição em que aquela ditadura, 21 anos depois, ela se interrompe com poder e força suficiente para ditar as regras da transição, para manter a validade de preceitos doutrinários da Guerra Fria, de um mundo que deixou de existir. Mas, pelo menos, nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, e é preciso, sim, juntar esses governos para desfazer qualquer conotação partidarista na construção histórica dos direitos humanos, como no tema das drogas. É fundamental subverter, como lá no Legislativo, as frentes parlamentares já aproximam parlamentares de partidos opostos no espectro, no contínuo direita-esquerda, em torno dos direitos da criança, do direito à diversidade sexual, da mulher e tantas outras. E nessa evolução histórica, o país de tantos avanços, ele enfrenta, sim, já há alguns anos, uma reação que eu, quando penso, me lembro sempre da chamada terceira lei de Newton. Toda ação provoca uma reação igual e contrária. Então, o avanço deste país na rota da democracia, em que coube a Ulisses o discurso angular, em que ele lembrou aquela Constituição, só foi escrita daquela forma, porque ecoavam nas paredes daquele plenário os gritos das diretas já, e a sociedade civil presente na participação popular, nos projetos de leis, marcou a tessitura da nova carta, que veio para ser duradoura. E no discurso histórico, Ulisses lembrou de homenagear o seu colega parlamentar, Rubens Paiva, nome da Comissão da Verdade no Estado de São Paulo, dizendo à sociedade civil, foi Rubens Paiva, não os seus carrascos. E nessa história, se cabe a Fernando Henrique Cardoso passos importantes na estabilidade inflacionária, na responsabilidade fiscal, sobretudo na área dos direitos humanos, a primeira lei constituindo a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, a lei que cria a Comissão de Anistia, tão atuante hoje nas suas caravanas, nos seus projetos, na adesão aos instrumentos da ONU e da OEA, de que o Brasil era devedor, o Brasil aderiu à Convenção Americana dos Direitos Humanos 21 anos depois do seu lançamento. Esse país avança a partir daí, e com Lula, entra no período de trazer a construção da democracia para os seus fundamentos econômicos e sociais, o Fome Zero, a inclusão escolar. E é inevitável que surgissem forças opostas a essa, pela regra da terceira lei de Newton, e inevitável do ponto de vista de que o novo, ele sempre suscita reações, até o ponto de levar um pensador, não me lembro se Benjamin, mas alguém da escola de Frankfurt, na frase, o passado tem direitos. Esse embate das drogas, nós não estamos fazendo nós, como o presente do Brasil projetado em direção ao futuro, ignorando que existe esse passado. É nesse país da intolerância, é nesse país da violência que nós estamos promovendo o simpósio de hoje. E aqui eu queria fazer menção a um grande pensador dos direitos humanos que nunca foi apresentado como tal, chamado Albert Hirschman, que morreu em dezembro do ano passado, completando quase 100 anos de idade.
E aqui repito o que falei há pouco, porque amigo pessoal que era de Fernando Henrique, em sua morte houve a manifestação de grandes lideranças tucanas, lembrando o papel de Hirschman em alguns dos seus textos. E eu não estou achando aqui agora, achei. Mas os trabalhos fundamentais do Hirschman, um é de 77, que é As Paixões e os Interesses, e o outro é de 91, que é A Retórica da Intransigência. Em inglês, não é intransigência, é a retórica da reação. Fez bem o tradutor brasileiro, com essa liberdade poética, porque, de fato, no seu livro, ele disseca e bate em toda a retórica da reacionária, mas, no final, cuida também de rebater comportamentos comparáveis no polo progressista da sociedade. Então, o que diz Hirschman nos dois livros, em toda a sua vida, que eu quero trazer para os debates de amanhã e de depois de amanhã nesse simpósio? Ele lamenta profundamente e angularmente, é o seu pensamento axial, por que as grandes escolas de pensamento, as grandes abordagens, não aceitam se conhecerem mutuamente, conversarem, dialogarem, para eventualmente, nesse conhecimento desarmado, elaborarmos uma terceira posição, que não é uma, não é outra, é uma síntese, aquela síntese superior que Hegel propunha, que nega cada uma das duas e elabora num patamar que avança, porque incorpora e soma, em síntese nova. Não é o procedimento do articulista parlamentar que resolveu escrever hoje, criticando este simpósio. Porque no tema das drogas, e em todos os demais temas, que pela terceira lei de Newton, a sociedade brasileira faz hoje uma reação contra os avanços democratizantes dos últimos 10, 20, 25 anos, direitos da mulher, especificamente os direitos relativos à sua saúde sexual e reprodutiva, maioridade penal, já o desarmamento com a consulta popular que houve, a questão do direito à diversidade sexual, a união civil estável, o direito de adoção, e agora a questão das drogas. E o problema era o herege e era depois o judeu, era o comunista, o negro, o cigano, na sua diversidade. E quando eu falo era o comunista, é porque muita gente no Brasil ainda está atordoada com o fato de ser presidenta da República, aquilo que todos projetavam na época como terrorista. Volto a Brecht, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Então, esses conceitos empedrados a respeito do usuário de droga, a respeito de pessoas como nós, quem se reúne aqui buscando atualizar o Brasil, com um momento novo em que não sabemos o que fazer, e não cabe a mim, não especialista no tema, não participante permanente do tema, de me insinuar nas questões de qual a melhor solução para as políticas públicas. Que o crack é um problema, que outras drogas são problemas, mas até que ponto nós vamos discutir isso, sabendo manter no enfoque o colorido que é natural em todas as grandes manifestações da política, da vida cultural, sabendo diversificar, ou acusaremos também
o melhor dos sommelier do Brasil de ser um apologista das drogas, porque ele trabalha a divulgação de uma droga chamada álcool, camuflada na forma de vinho. Ou o trabalho do Sebrae, que em Minas Gerais, na Bahia, participa da articulação de centenas de microempreendimentos para a produção de cachaça de alto nível, com capacidade de exportação. E quem anda pelos países afora sabe que qualquer cidade europeia, nas calçadas, a gente vê lá caipirinha, realmente escrito errado, né? Como alguma coisa que 30 anos atrás se via muito raramente. E, claro, eu fiquei 5 anos ministro, quando voltei ao Sindicato dos Metalúrgicos, no primeiro dia que passei reunido com a comissão de trabalhadores da Volkswagen, como eu fazia já há 25 anos, eu me assustei e disse, olha, antes de eu ir para Brasília, vocês não queriam discutir o tema das drogas como estão discutindo agora. O que houve? Não, é isso mesmo. A droga está presente dentro da fábrica, é cocaína, as pessoas cheiram para trabalhar. E passamos 5 horas da minha discussão de conjuntura política nacional, que eu queria falar do parlamento, da economia, dos movimentos sociais, discutindo cocaína. O sindicato devia ou não entrar? Saúdo a presença da CUT nesse evento, das centrais sindicais, que também entram agora nesse tema, podendo fazer a diferença, porque ali, se o Sindicato dos Metalúrgicos conseguir, com apoio dos ministérios, firmar um convênio com as empresas que aceitam financiar, mas aceitam financiar sempre com o dedo no gatilho da demissão. Nós vamos te internar uma vez, numa comunidade terapêutica, e se você for reincidente, aí nós te demitimos com justa causa, mostrando que nós pagamos. Então, pedindo se o sindicato quer assumir isso ou não. Se o sindicato assumir, é um trabalhão, vai precisar de uma máquina para isso, mas terá a grande vantagem do sindicalizado, do trabalhador, sentir no interlocutor sindicato, que venha fazer a discussão com ele, psicólogo, especialista, o que seja, alguém que é parte do seu mesmo lado no conflito produtivo, e não o adversário, aquele a quem ele vende diariamente a sua força de trabalho em troca de um salário. Quando visitei, ministro, o meu amigo governador Jacques Wagner, que ninguém que conheça pode chamar de caretão, e perguntei a ele, como vai a Bahia, eu quase caí de costas quando ele responde, temos um problema do crack, no algodão, o oeste baiano. E eu já sabia do crack na cana-de-açúcar de Sertãozinho, Ribeirão Preto, em que trabalhadores estavam morrendo com 30 anos de idade de infarte, num ciclo de crack para produzir mais tonelagem e pagar por tonelagem, e essas mortes aparecendo. E sei que há discussões sobre o crack, inclusive, que questionam até mesmo a existência de uma epidemia, se é verdade que os números explodem ou não, não importa, e não é matéria minha, no generoso convite que me fizeram. O generoso convite que me fizeram envolve lembrar, no livro de Hirschman, Retórica da Intransigência, ele disseca o pensamento conservador a partir de 3 componentes permanentes. A ideia que ele chama de futilidade, a mudança que vocês estão propondo, ela é inútil, não há de mudar nada, o quadro é muito complicado, e com essa mudança não será possível promover o que vocês estão pensando que é possível. A ideia da perversidade. A política que vocês propõem, ela vai resultar
num quadro pior do que o atual. E a terceira ameaça a ideia de que a mudança pretendida é uma mudança de riscos e custos tão altos que não vale a pena tentar. Se a gente tivesse tempo, ia relacionar cada um desses argumentos com a discussão atual que vocês vão enfrentar, estão enfrentando. Mas, sobretudo, a dificuldade de reagir em direção ao novo. E aí eu repito, numa linha muito Richman, e concluo, que nesse embate que temos agora na mão dos dois senadores, que dão uma dimensão muito especial a este momento de abertura do simpósio, porque já há uma audiência amanhã, e há uma tramitação planejada para ser rápida, para cuidar de garantir se a busca do equilíbrio possível nesse momento está ou não assegurada, como eu, recém-empossado, tive de opinar para a presidência da República, um dos vários ministros sobre a lei de 2006. Eu não tinha, nos direitos humanos, nenhuma estrutura, tentei falar com Fernando Gabeira, que era um deputado ligado ao tema, ele não se interessou, falar com o Mairovitch, falar com algumas pessoas, e terminou a ideia, bom, deixa passar essa lei é meio copo. Meio copo porque, por um lado, melhora alguma coisa, por outro lado, deixou de avançar tais coisas. Se ela não tivesse sido meio copo, ela não estaria sendo substituída em tão curto espaço de tempo. Então, o Senado, e esses dois grandes senadores dos direitos humanos aqui presentes, que eu conheço há muito tempo, Suplicy é do meu estado, amigo de todas as horas, inclusive de caminhadas no Ibirapuera algumas vezes, e o Wellington eu visitei, por exemplo, no mais importante equipamento de direitos humanos das pessoas com deficiência que ele construiu no Piauí, e que fomos, inclusive, com o presidente Lula, e várias outras atividades. Mas o simpósio não pensa apenas na aprovação da lei, agora ou mais tarde, pensa na angulação de todas as políticas que seguem, as que já foram lançadas, algumas delas ainda no último ano do governo Lula, em que eu era ministro dos Direitos Humanos. Eu quero terminar lembrando como praticamente as pessoas da mesa já mencionaram na sua fala. As políticas a respeito das drogas, elas precisam levar em conta que o ideal de liberdade é central na construção histórica dos direitos humanos e nas controvérsias onde houver direita e esquerda, existe, em geral, uma ideia de que a direita defende valores liberais. No Brasil, país, muitas vezes, das ideias fora de lugar, que Robert Schwartz menciona, que Sérgio Buarque falou que a democracia aqui sempre foi um lamentável mal-entendido, porque ela foi trazida como conceito pela mais alta aristocracia rural, que importou da Europa e começou a falar em democracia. Nesse país, com essas contradições, lembrar aos liberais brasileiros que o discurso histórico dos direitos humanos tem profundas raízes liberais, do bom liberalismo, de John Stuart Mill, o liberalismo que era uma teoria revolucionária para impulsionar a luta da burguesia revolucionária contra o passado feudal. Nessa ideia liberal essencial, não há fundamento para nenhuma política que seja assentada na ideia de repressão, de coerção, de limitação da liberdade dos indivíduos. E, claro, que nenhum de nós aqui é ingênuo para promover a liberdade das pessoas atravessarem o semáforo vermelho do trânsito, da violência contra os outros. É preciso haver o limite da lei, é preciso haver, sim, a coerção no momento em que a pessoa exerce a violência contra outros,
e vai matar, e vai causar danos. Já há polícias trabalhando em nossos estados há muito tempo o plantio dessas novas sementes. Vejo aqui Julita Lengruber, Daniel Lerner, delegado da Polícia Federal, que quando meu assessor ajudou a fazer aquele que foi o último evento nosso, lá no 28 de dezembro de 2010, que foi lançar um documento com diretrizes para a defesa dos direitos humanos de policiais e de funcionários do sistema de segurança pública do nosso país, quebrando esse preconceito, quebrando um bloqueio de que polícia é adversário de direitos humanos e tem de ser. E nessa quebra de bloqueios, nós falamos, e todos já falaram, da temática da saúde, educação, os ministérios aqui presentes, cultura. Na saúde, não basta lembrar que é saúde, porque o país hoje tem como clivagem o tema de se nós temos ou não o direito de garantir a 700 municípios sem médicos a presença de médicos que venham de outros países pelas mãos da Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, portanto, pelas mãos da ONU. E eu me lembro de uma das manifestações da Avenida Paulista, na frente da Presidência da República, em que uma pessoa vestida de médica, não sei se era, ostentava, para as fotos da internet, o cartaz de cartolina: Dilma vá tratar o seu linfoma em Cuba. Então, não basta dizer que é a abordagem de saúde, é a abordagem dos direitos humanos em saúde, e não essa abordagem xenófoba, essa abordagem corporativista que nós vimos aqui. E lembro que saúde é, em grande parte, saúde mental, e saúde mental é responsabilidade de um conjunto multidisciplinar de profissionais, com psicólogos, e nós acabamos de superar, pela decisão corajosa da presidenta Dilma, uma atitude coercitiva do chamado ato médico, que queria impor uma autoridade que um profissional não pode ter sobre outro. O papel da mídia, e se em vários outros temas da minha abordagem, quando eu falo da mídia, a maior parte do meu tempo é criticar, é alertar, é denunciar. Nesse tema, eu inverto a mão para dizer que é preciso levar em conta que veículos como os veículos da Globo e a Folha de São Paulo têm revelado abertura para esse tema específico, que precisa de ser melhor trabalhado, que desse simpósio se pense eventos específicos com essa mídia que quer dialogar. Já mencionamos, e eu fiz um artigo que foi publicado no Globo, em fevereiro de 2009, nas vésperas de uma conferência de Viena, em que eu dizia que vinha em muito boa hora a iniciativa do presidente Fernando Henrique Gaviria e Zedillo, do movimento Drogas e Democracia na América Latina, que depois teve a sua projeção brasileira. E eu terminava propondo 4 ideias, que são mais ou menos essas que o simpósio discute hoje. Uma das 4 já realizada. Eu terminava dizendo: reexaminar se a Secretaria Nacional de Drogas deveria estar situada no Gabinete de Segurança Institucional, que era herdeiro da Casa Militar do período da ditadura. Claro que às 9 horas da manhã, o meu colega e amigo general Félix, o ministro atingido, estava com o presidente Lula e com um artigo de jornal para reclamar de mim, como é que eu fazia uma coisa dessas, etc. Tal. Está lá, a secretaria é articuladora desse evento, parceria com o Ministério da Saúde. Então, esse passo já se deu. Os outros passos que nós dizíamos era a questão da saúde,
reservando os aspectos de repressão aos aspectos pontuais onde ela for necessária, a ideia da redução de danos, qualquer que seja a denominação, variante, não estou me afiliando aqui a nenhuma sigla, a alguma ONG, a ideia da inclusão, a ideia da participação, a ideia de que o fenômeno das drogas, falamos do trabalhador do algodão, falamos do trabalhador da cana-de-açúcar, não falamos apenas daqueles meninos de rua, de São Paulo, das chamadas cracolândias, são invariavelmente figuras vulneráveis. São pobres, são pessoas com toda a história que a ONU registra nesse documento, do pré-natal, da primeira infância, das agressões no âmbito da família, situações econômicas, às vezes situações de imigração, tudo isso gerando a ideia, e eu lembro que na minha campanha para a OEA, quando visitei um país no Caribe chamado Antigua e Barbuda, me mostraram, olha, aquela casa ali, gigantesca, é a casa do Eric Clapton. Eu fiquei olhando do morro e falei, mas aquela casa tem 200 metros de comprimento, não é possível. E voltando, fui procurar na internet e vi que é um centro de tratamento, álcool e drogas, vinculado à história do próprio músico, e não havia nenhuma menção de preços, mas ficava muito claro que não era uma clínica pública, chamada Crossroads, tinha o Eric Clapton apresentando, e eu fiquei imaginando uma diária de $5.000, porque ali naquela ilha tem hotéis normais em que a diária é $2.000, para europeus que vêm com seus veleiros para o Caribe. Então, a política de drogas não precisa de ser pensada a partir desse segmento, desse referencial, em que ninguém vai chamar de zumbi, de craquento, de nóia, de vagabundo. Pessoas que estão presas, muitas vezes, a um processo que causa dor, que causa angústia, que causa desesperança, em que o pior local para se pensar é um presídio. O segundo pior lugar para se pensar é uma instituição total, do tipo que nós já conhecemos no Manicômio da Rocha, na Comissão Teotônio Vilela, daquela visita histórica, das lutas que levaram à lei de 2001, ou de qualquer outra entidade em cuja abordagem se misturem métodos humanos com os métodos de resgate desse passado odioso. Não estou demonizando, não estou propondo a condenação de todos os tipos de entidades, organizações, comunidades terapêuticas. Haverá comunidades terapêuticas como aquelas que o relatório do Conselho Federal de Psicologia evidenciou práticas de tortura, e haverá comunidades terapêuticas com gente séria, gente que quer contribuir, que quer ajudar. E eu termino pedindo que o esforço desse simpósio seja um esforço de levar adiante a capacidade de construir uma lei, um projeto de políticas públicas que não precisam de ser perfeitos, não precisam de ser os ideais, porque o nosso mundo é imperfeito, as nossas instituições são imperfeitas. Por que nasceria nesse mundo e nessas instituições uma lei perfeita? Mas algo que sinalize um passo claramente adiante no sentido do novo paradigma, que elimine a coerção e traga cada vez mais coesão, solidariedade. Muito obrigado. Bom, a organização agradece ao ministro Paulo Vanuc pela bela conferência aqui apresentada, recebeu palmas de pé. Muito obrigado, ministro.